Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui de volta para o nosso encontro de palestras a respeito do retorno à origem da Corral, igreja do primeiro século. Vamos falar ainda a respeito de alguns opositores emergentes da reforma protestante contra os judeus, contra o judaísmo e contra Israel. Segundo a revista Notícias de Israel de julho de 2015, no artigo que traz a reforma e o antissemitismo, escreve: é macabro e sarcástico que Lutero declarou em suas famosas conversas mesas. Diz Lutero: quando eu batizo um judeu, quero levá-lo à ponte do Elba, pendurar uma pedra em seu pescoço e empurrá-lo para baixo, dizendo: eu te batizo em nome de Abraão. Interessante, hein? Outra declaração do nosso famoso Lutero. Aqui em Wittenberg, na nossa diocese, existe uma porca esculpida em pedra. Leitões de judeus deitados debaixo dela, mamando. Atrás da porca está um rabino que levanta a perna direita da porca e com a mão esquerda ergue o rabinho da porca. Se agacha e, por baixo do rabo, olha atentamente para o traseiro da porca e vê o Talmud, como se quisesse ler algo bem picante e curioso. Ainda outra, de Martinho Lutero, um panfleto. Talvez um dos nossos piedosos santos entre nós, cristãos, possa pensar que estou me comportando de maneira muito cruel contra os pobres miseráveis judeus e que estou tratando com eles de maneira sarcástica e ofensiva. Mas, meu bom Deus, sou na verdade muito suave, insultando e estimulando os demônios. Que expressão, hein? Essa de Lutero. Lutero publicou palavras depreciativas e estimuladoras para a destruição do povo que antes defendia e amava, tais como: suas sinagogas devem ser queimadas, as suas casas demolidas, os seus livros de orações e talmudes confiscados, os rabinos proibidos de ensinarem sob pena de morte, seus passaportes e viagens totalmente vetados para todo e qualquer judeu, proibidos de praticar a agiotagem e que os judeus e judias jovens, fortes, deveriam ser levados ao trabalho, um trabalho mais duro. Uma declaração por outro reformador muito famoso, por Calvino. A teimosia podre e inflexível dos judeus faz com que os judeus mereçam ser oprimidos definitivamente. A palavra definitivamente, isso é muito duro. Sem medida e sem fim. E que eles morram na própria miséria, sem piedade de ninguém. Que declaração violenta, oração imprecatória, coisa que crente não pode fazer. Mas eles fizeram contra o próprio povo de Deus, o povo judeu. Calvino tem sido responsabilizado e acusado por muitas mortes, e entre elas a dos anabatistas. Nós temos que dizer. É de fundamental importância trazer à lume a história espiritual da igreja, para esclarecer a necessidade de se restabelecer a conexão que Yeshua, Jesus o judeu, fez através do seu sangue. A Carral, a igreja, precisa ter na mente que Elohim, Deus, nunca rejeitou seu povo Israel, que sempre existiu e existirá um remanescente judeu crente na pessoa de Yeshua, Jesus o judeu,
no contexto histórico-religioso de todas as épocas. Até porque a palavra carral, igreja ou eclesia, significa pessoas chamadas dentre os judeus, pessoas chamadas dentre os gentios para formar um povo que representará o corpo do Machia, Jesus o judeu, chamado de o povo de Elohim, ou o povo de Deus. Que tanto judeu como gentil podem pertencer a Carral de Yeshua sem ser necessário perder a identidade própria. O judeu não precisa deixar de ser judeu, nem o gentil se tornar um judeu. Todavia, aquele que é chamado para fazer parte de uma determinada família e a se alimentar dela, este segue as regras da família, da casa, e não a casa ou a família dela. O chamado para se associar à oliveira verdadeira, que é Israel, conforme diz a Escritura, foi e continua sendo o gentio e não o judeu. E como sócio na casa, tem haveres, mas também tem deveres para cumprir com a casa. É só ler Romanos 11, capítulo do versículo 17 ao 18. Ler Efésios, capítulo 2, do versículo 11 ao 16. Você vai constatar esta realidade. Uma coisa a igreja ou o salvo de hoje em Yeshua precisa fazer: a restauração. Isto é, retornar à origem e modelo da Carral, igreja, que militou nos primeiros séculos, principalmente no primeiro século, na época dos apóstolos, aqueles que foram formados por Yeshua. Porque a que teve início em Jerusalém, a de Atos dos Apóstolos, foi usurpada por Roma, como já comentei em palestras passadas. E já no quinto século, havia se transformado numa igreja pagã e idólatra. E no decorrer desses 2 milênios, muitos ensinos têm sido passados ao povo a respeito da igreja, do cristianismo, de Israel e das escrituras sagradas por aqueles que confessaram e continuam confessando Yeshua como Senhor e Salvador pessoal. E nessa muita administração, a miúde, muita coisa tem sido ensinada de forma certa, mas também de forma errada. A Bíblia é um livro literal, real, histórico e espiritual. Contudo, não devemos espiritualizá-la, nem alegorizá-la. Ela é uma comunicação do Criador celestial com a criatura terráquea, para uma ortopraxia, que é uma conduta de vida terrena. A Bíblia que temos hoje é o registro dos acontecimentos inspirados das obras que Deus realizou, escrito por homens verdadeiros, divinamente vocacionados, de acordo com o que ouviram de Deus, viram, testemunharam e viveram. E cada um deles verbalizou da forma como entendeu a revelação. As Escrituras Sagradas, tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento, devem ser lidos, entendidos, no contexto em que foi escrito pelo povo que escreveu, no contexto cultural, linguístico, no caso do povo judeu. De acordo com o gênero em que foi escrito, isto é, no poético, narrativo, literal, discutivo, retórico, temático. Alegorizar, volto a dizer, é a pior e mais errada forma de se entender e interpretar as Escrituras. Por interpretações maldosas, aliás,
os judeus sofreram horrores na Inquisição na Espanha, em Portugal, na América Latina e especialmente no Brasil, aplicada pela igreja dominante da época, ou seja, a Igreja Católica Romana, através das masmorras, exposto ao frio, à fome, nas fogueiras queimando judeus, tanto vivos como os mortos, e nos instrumentos de tortura para confessar o que não tinham para fazer. Nas conversas, nas conversões forçadas ao catolicismo, eles foram desapropriados dos seus bens, humilhados, oprimidos, expulsos, pilhados de tudo, sem direito a qualquer justiça dos homens. Tudo em nome da religião. Pior ainda, empunhando uma cruz e em nome de Jesus. Razão para até hoje o judeu não messiânico, isto é, o judeu ortodoxo, o laico, secular, até mesmo o judeu ateu, tremer e marginalizar o rótulo messiânico, ou Machia, messiânico, cristão, evangélico, e continuar rejeitando Yeshua como o Machia de Israel. Conceitos que a igreja evangélica precisa restaurar. Conceito de relacionamento. Conceito de reconhecimento. E esse conceito de reconhecimento a igreja precisa fazer é reconhecer o povo judeu como sendo de fato direito povo de Deus na terra. Porque Deus não rejeitou seu povo, como ela tem aprendido durante milênios. O povo judeu, conforme diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 11, versículo 1 em diante, somente versículo 1, permanece sendo o povo de Deus. Não é correta a expressão Israel espiritual para substituir o Israel nacional. Porque Paulo diz em Romanos, no capítulo 11, versículo 1, diz o seguinte: digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Diz ele, porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Apesar da história de desobediência do povo judeu, o Eterno nunca deixou seu povo definitivamente, senão por determinados momentos para levá-los ao arrependimento, à correção. Também nunca deixou de punir aqueles que exageraram na correção, e assim continuará até a total restauração do povo judeu, que um dia acontecerá, tenho certeza disso. A Bíblia fala disso. Portanto, é uma certeza absoluta e real. Restauração plena, total do povo judeu. No próximo encontro que teremos, continuaremos mostrando os conceitos que a Carral, a igreja, deve restaurar para retornar à origem do primeiro século. Que o Eterno de Israel vos abençoe, concedendo-lhe paz, paz com Deus, paz de Deus, Bemamon, quer dizer, equilíbrio financeiro, prosperidade econômica. Não é preciso riqueza, ausência da necessidade. E Begut, esta sim, precisamos urgentemente, a segurança física, porque a União, o Estado, o município não nos garante. Este é o verdadeiro Shalom. E muito obrigado pelo tempo tomado, pelo tempo compartilhado, e até